essa tecnologia que a gente usa todo dia, tipo um smartwatch? Pois é, ela pode estar prestes a mudar completamente a forma como a gente cuida da nossa saúde. Bora entender como isso funciona? Pensa só, e se esse aparelhinho aí, no pulso, pudesse, sei lá, prever um risco sério para a saúde anos antes de qualquer sintoma aparecer? Parece ficção científica, né? Mas é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Ok, para a gente entender como essa mágica aconteceria, primeiro precisamos falar de um problema de saúde que é tipo um inimigo silencioso e muito mais comum do que se imaginam. É a tal da resistência à insulina. Então, o que é essa tal de resistência à insulina? Imagina que a insulina é como uma chave que abre a porta das células para a glicose, o açúcar, entrar e virar energia. Com a resistência à insulina, é como se a fechadura começasse a ficar enferrujada. A chave não vira direito. É basicamente o primeiro passo, um grande alerta antes do diabetes tipo 2. E olha, não estamos falando de algo raro, não. A estimativa é que até 40% da população possa ter resistência à insulina. Quase 4 em cada 10 pessoas. E o pior, a maioria nem faz ideia disso. E é aí que a coisa fica complicada. É por isso que essa condição é tão traiçoeira. Olha só o que os dados desse estudo mostram. Muita gente com resistência à insulina vai lá, faz o exame de rotina e o açúcar no sangue dá normal. No estudo, 20% das pessoas consideradas saudáveis pelo exame de glicose, na verdade, já tinham resistência à insulina. O risco estava totalmente escondido. Bom, isso leva a gente a uma pergunta óbvia, né? Se é tão comum assim, por que é tão difícil de achar? Por que a gente não descobre isso antes? O problema todo está nos exames. Existe um teste super preciso, o tal padrão ouro, mas ele é caro, complexo, é coisa para pesquisa científica, não para o dia a dia. Já os exames de rotina, aqueles que todo mundo faz, geralmente não pegam a resistência à insulina no comecinho. Fica um buraco, entende? Um ponto cego bem perigoso. E é exatamente nesse ponto cego que a tecnologia vestível entra com tudo. A grande sacada é, e se as pistas estiverem escondidas bem ali, nos dados que os nossos relógios e pulseiras já coletam o tempo todo? E a pesquisa achou umas correlações bem interessantes. Olha só, quem tem resistência à insulina costuma ter a frequência cardíaca em repouso um pouco mais alta, a variabilidade dos batimentos, que é um sinal de saúde, mais baixa, e até um número menor de passos por dia. Aí, quando a gente junta isso com dados de exames de sangue comuns, tipo triglicerídeos e o colesterol bom, o HDL, um padrão começa a aparecer. Certo, temos as pistas. Mas como a gente junta tudo isso e transforma numa previsão de verdade? A resposta? A gente contrata um detetive de inteligência artificial. E esse detetive não trabalha com uma fonte só, não. O modelo é treinado para cruzar informações de tudo que é lado. Os dados que o smartwatch coleta sem parar, os resultados de exames de sangue de rotina e até informações básicas, como idade e IMC. E tudo isso veio de um estudo com mais de 1.100 pessoas. É dado pra caramba. Parece super complexo, né? Mas a lógica por trás dá para resumir em 4 passos. Primeiro, junta todos esses dados. Segundo, a IA pinça as características mais relevantes. Terceiro, ela aprende com esses exemplos, ou seja, ela é treinada. E quarto, com o treinamento completo, ela finalmente consegue prever o risco em novas pessoas. Mas para a IA ficar realmente craque em entender os dados de um smartwatch, ela não começou do zero. O cérebro dela, digamos assim, foi pré-treinado com uma quantidade absurda de dados de sensores, tipo 40 milhões de horas. Isso é surreal. É o que dá para ela uma base, um entendimento profundo de como o corpo humano funciona. E é aqui que está o pulo do gato, a grande inovação. É o que eles chamam de modelo de fundação para vestíveis. Pensa assim, em vez de só olhar a média do dia, tipo, hoje foram 10 mil passos, esse modelo olha o filme completo. Ele analisa os padrões, o ritmo, as variações ao longo do tempo. É uma leitura muito, mas muito mais rica e inteligente dos dados. E olha só o impacto disso. Na hora de prever o risco, o que mais pesou para a decisão da IA? Disparado foram esses padrões complexos dos dados do relógio. Eles sozinhos foram responsáveis por 82% do poder de previsão do modelo. É impressionante. Ok, a teoria é linda, mas a pergunta de $1 milhão é: isso funciona mesmo na prática, fora do laboratório? Para tirar a prova, os pesquisadores fizeram o teste de fogo. Pegaram um modelo já treinado e colocaram para rodar num grupo de pessoas completamente novo. Gente que a IA nunca tinha visto na vida. Esse é o teste crucial para ver se não foi só sorte, se o modelo sabe mesmo o que está fazendo. E o resultado?
Foi incrível. Um modelo que já era bom, usando só exames de sangue e dados demográficos, deu um salto gigantesco de precisão quando colocaram os dados do relógio analisados por esse novo método. A acurácia subiu de 0,76 para 0,88. Isso basicamente prova que os dados do relógio, lidos dessa forma inteligente, fazem toda a diferença. Beleza, então a precisão está comprovada. Mas e daí? O que isso tudo significa para o nosso futuro, para a saúde de todo mundo? O que essa pesquisa abre é a porta para um futuro com um tipo de assistente de saúde pessoal. Uma inteligência artificial que não só fala, olha, tem um risco aqui, mas que também ajuda a interpretar o que isso significa e dá dicas personalizadas. Para não ficar só na imaginação, olha só um exemplo real do que essa IA disse para um participante do estudo. Ela basicamente falou: seu exame de açúcar no sangue de rotina está normal, mas o seu índice de resistência à insulina está alto. Isso quer dizer que existe um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro. É uma informação super valiosa que a gente não tem acesso hoje em dia. E não é só papo de cientista de computação não, viu? Quando médicos especialistas, endocrinologistas, avaliaram os conselhos dessa IA, eles preferiram a análise dela em 92% das vezes, comparando com uma IA mais genérica. Ou seja, os médicos confiaram no que ela disse. Isso dá um peso enorme para o projeto. Então, no fim das contas, a grande mensagem é esta: a gente não precisa necessariamente de sensores novos ou exames super caros. A gente pode usar os dados que já temos, que já estão sendo gerados, de uma forma muito mais inteligente. E com isso, criar uma ferramenta poderosa, barata e que pode chegar a milhões de pessoas para detectar riscos bem no comecinho. Fica aí uma reflexão para a gente. E se os primeiros sinais de alerta de doenças crônicas, como diabetes, não estiverem mais escondidos num resultado de laboratório, mas sim, bem aí, no nosso pulso, sendo registrados a cada segundo?